Você tem percebido que muitos dos projetos de móveis planejados que chegam aí na sua marcenaria, a cozinha geralmente é integrada com a sala de estar? Você percebeu que é uma tendência da arquitetura e do design as ilhas de cozinha? Meu nome é Letícia Saba, do canal de marcenaria Estopa Lab, e hoje a gente vai falar sobre as tendências das ilhas e penínsulas de cozinha, para você entender a diferença e ajudar aí o seu cliente na escolha e na execução de um serviço de primeira dentro da moda e das tendências atuais. Eu diria que a cozinha é uma das partes mais importantes de toda casa ou de todo apartamento. Mas será que sempre foi assim? A gente tem percebido que a cozinha tem se tornado ao longo dos anos um espaço de mais socialização, de mais convivência, não só com a família, mas também com os visitantes e amigos que a gente recebe em casa. Então, o que a gente percebe é que a função da cozinha foi mudando ao longo dos anos. Na verdade, a arquitetura ela acompanha muito os hábitos da sociedade, o hábito das pessoas, e com a cozinha não foi diferente. Eu acho legal a gente relembrar como eram as cozinhas e quais foram essas mudanças e por que essas mudanças aconteceram, como que o comportamento da indústria e da própria sociedade influenciaram aí na arquitetura, no design e até na estrutura das cozinhas dentro das casas. Na Idade Média, por exemplo, as cozinhas ficavam todas afastadas das casas, porque não existia chaminé, era tudo fogo a lenha, não existia água encanada, então a higiene era muito mais precária e as pessoas não queriam as cozinhas ali sujando os ambientes sociais da casa. E aí o tempo foi passando, a tecnologia trouxe a água encanada e já na Revolução Industrial, a cozinha deixou de ser um espaço só para os empregados e para os escravos para ser um espaço comum de socialização entre os moradores, porque existia muito mais higiene com a água encanada. Você sabia que a primeira torneira foi inventada em 1800? Isso é uma informação super importante, porque quando a torneira com a água encanada começou a existir, não precisava mais ter a cozinha fora da casa, porque você podia fazer a higienização dos alimentos num ambiente mais próximo à casa e geralmente compartilhado com outros moradores, com outras casas dentro de algumas comunidades. E veja só, em 1901 foi documentado o primeiro fogão a gás aqui em São Paulo. E aí mais mudanças aconteceram nas casas, porque aí não existia mais o fogão a lenha, existia o gás, a água encanada e aí a cozinha foi mudando mais uma vez a sua estrutura. Aí a partir da década de 50, muitos de vocês vão lembrar, e eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários, que as cozinhas começaram a ter mais cor. Quem aqui não lembra daquela geladeira colorida da avó? Ou a sua própria, se você tem um pouco mais de idade? Muitos azulejos, ladrilhos coloridos, muitos armários de aço a partir da década de 50. E a partir dessa época que a cozinha passou a ser realmente um ambiente muito frequentado entre as famílias. Mas ainda assim existia uma separação de receber os convidados na sala de jantar e a família fazer as refeições na cozinha. Então era um ambiente que era para as pessoas íntimas e que só realmente as pessoas da família conviviam ali. Aí você percebe que com o tempo os apartamentos e as casas começaram a ficar muito menores. E aí a cozinha, que era muito vinculada à área de serviço também, que geralmente era ali a cozinha e as dependências de serviço integradas, começaram a ficar menores, porque os apartamentos foram ficando menores e aí a necessidade de transformar a cozinha numa extensão da sala de estar começou a ser maior. Então a partir dos anos 80 que a gente começa a ouvir falar sobre cozinha americana. Se você é dessa época, você vai lembrar como era moderno a gente ter uma cozinha americana em casa. Hoje a gente chamaria de uma abertura passa-prato, muito comum em restaurantes. Mas muita gente ainda tem em suas casas aí as aberturas na parede para poder fazer essa conexão entre sala e cozinha. Foi também nos anos 80 que o MDF ganhou muito mercado aí na indústria moveleira. O MDF permitiu, por exemplo, nessa época, a gente substituir aqueles armários de aço coloridos por armários modulados, por armários planejados. Quem não se lembra daquela cortininha de renda embaixo da pia escondendo as panelas, sendo substituídos por armários planejados de cozinha feitos de MDF? A tecnologia dos eletrodomésticos fizeram toda a diferença também nessa evolução das cozinhas.
O micro-ondas, por exemplo, fez uma revolução na estrutura das cozinhas, porque muita gente já não se importava mais com o cheiro de gordura, com o cheiro da comida, porque poderia simplesmente descongelar o alimento ali no micro-ondas. Então, essa característica do advento da tecnologia nos eletrodomésticos, os apartamentos menores e a vontade das famílias e das pessoas conviverem mais, foi transformando aí essa estrutura das cozinhas que a gente vê hoje em dia. E aí, em meados dos anos 90, cozinhar virou uma tendência. E os eletrodomésticos passaram a ser cada vez mais bonitos, de inox, com funções diferentes, um eletrodoméstico para cada função. Então, a partir dessa época, ficou muito bacana você fazer uma cozinha super bonita, super bem equipada e que você pudesse receber os seus amigos para, enquanto você está ali cozinhando, conversar e socializar. E é nesse momento que a gente chega no principal assunto desse vídeo. O que é a ilha de cozinha e o que é a península de cozinha? Já que a maioria das pessoas hoje procuram esse tipo de planejamento nos seus móveis na cozinha, é muito importante você entender qual é a diferença desses dois modelos, desses dois designs de cozinha, para você conseguir ajudar o seu cliente a escolher qual o melhor formato, qual a melhor disposição dos móveis e também dos utensílios que vão estar embutidos nesses móveis. Então vamos lá! A ilha de cozinha é um elemento que não tem nenhuma conexão com nenhum mobiliário ao redor, ou seja, ela fica isolada ali no centro da cozinha ou em alguma parte que conecta a sua cozinha com a sua sala de estar. Já a península de cozinha não, ela está vinculada ou com alguma parede ou com algum outro mobiliário que forme muitas vezes um L na cozinha. Na hora de você ajudar o seu cliente ou o arquiteto que o seu cliente contratou a decidir o layout da cozinha, você tem que pensar principalmente naquele espaço de circulação. Geralmente as ilhas de cozinha são para espaços maiores e as penínsulas de cozinha são para espaços menores, justamente porque na península você aproveita mais o espaço, você consegue construir mais mobiliário anexado àquele elemento central, que geralmente fica a pia ou fogão, e a gente vai falar disso daqui a pouco, do que a ilha que fica realmente isolada e exige uma passagem de circulação em todo o seu redor. E muita gente, pessoal, hoje em dia substituiu a ilha e a península de cozinha pelas mesas de jantar. Você vê muitos projetos, principalmente em espaços maiores, que existe a ilha ou a península, existe uma bancada anexada nesse móvel, né, na ilha ou na península, mas ainda assim existe uma mesa de jantar. Mas muitos projetos, a maior parte dos projetos que são em apartamentos menores, em casas menores, as pessoas aproveitam as ilhas de cozinha e constroem uma segunda mesa mais baixa lateral na altura de uma mesa de jantar, ou mesmo compram banquetas altas e fazem dessa superfície da bancada da ilha ou da península o próprio ambiente de fazer as refeições ali. Então você vê como a cozinha foi mudando ao longo dos tempos, que substituiu inclusive a sala de jantar. Então às vezes tem pessoas que gostam de ter um espaço maior para uma sala de cinema, para uma sala de TV, ou mesmo uma sala de socialização com sofás e não uma mesa imensa de jantar, como a gente costumava ver nos apartamentos. Mas nada impede de você ter a península, ter a ilha e ainda assim ter uma mesa de jantar para conseguir receber mais pessoas. E aí vem uma grande dúvida que todos os clientes trazem na hora de escolher quais eletrodomésticos vão ficar em cada lado da cozinha. A principal dúvida é, eu coloco na minha ilha ou na minha península a pia ou o fogão? Muita gente acaba optando por colocar o fogão, porque é no momento da preparação dos alimentos que você acaba ficando mais tempo ali na cozinha. E aí é uma oportunidade de você socializar com as pessoas que estão ali com você e que estão sentadas em volta da bancada. É também nesse momento que as pessoas gostam de compartilhar as receitas, enfim, é mais legal estar do lado de alguém que está cozinhando do que estar do lado de alguém que está lavando louça. E independente do que você vai aí sugerir para o seu cliente, é importante você pensar no triângulo da cozinha. Eu falei muito sobre isso no vídeo anterior sobre os 12 principais erros da marcenaria de planejados. E eu trago esse ponto aqui novamente, que é pia, geladeira e fogão. O espaço de circulação desses três elementos mais usados na cozinha é super importante. Então é um outro ponto de atenção que você tem que ter quando for pensar aí no layout da sua península ou da sua ilha de cozinha. E você aí, profissional da marcenaria, o que você tem que observar quando você pega um projeto desses de ilha ou península na sua mão? E que também serve para todos os outros ambientes da casa.
Mas vamos falar um pouquinho sobre a tendência desse design específico. Se você estava acostumado em projetar cozinhas de corredor, como as de antigamente, até mesmo as cozinhas americanas dos anos 80, e estava acostumado com os padrões de módulos de armários, você precisa repensar um pouco e conhecer quais são todas as tendências hoje do mobiliário para a cozinha. Primeiro lugar, existem muitos eletrodomésticos diferentes. Existem eletrodomésticos de embutir, de tamanhos diferentes. Não é mais só aquele fogão padrão, embutido ou de pé, a coifa padrão, o micro-ondas. Hoje em dia existe uma gama imensa de eletrodomésticos e o primeiro ponto é você entender quais eletrodomésticos o seu cliente tem. Não estou falando só de geladeira, fogão e micro-ondas ou eventualmente um forno elétrico. Você precisa entender se o seu cliente usa muito a air fryer, se ele tem uma lava-louças, se ele tem uma máquina de pão, uma máquina de fazer arroz, enfim, se a batedeira dele é muito grande. É importante você saber o que o seu cliente tem e o que ele quer guardar. Porque a principal tendência hoje das cozinhas é o minimalismo. Ninguém quer ter uma casa, ainda mais totalmente integrada, em que a pessoa chegue e veja um monte de eletrodomésticos espalhados na bancada. Então, por isso é importante projetar espaços específicos para cada um desses eletrodomésticos. E para isso você precisa perguntar para o seu cliente o que ele tem, quais são os tamanhos e pedir um manual de instruções daqueles eletrodomésticos que forem embutidos, porque lá no manual vai ter toda a instrução para você instalar isso dentro do móvel, inclusive com espaço de circulação de ar para evitar qualquer tipo de incidente aí na cozinha do seu cliente. Outro ponto de atenção são os materiais. A gente acha que pode usar o MDF para tudo, mas você sabia que existe o MDF Ultra, que ele tem uma super resistência à água? E você sabia que hoje existe um MDF que chama MDF Fire? Ele tem um dispositivo, uma composição ali na estrutura dele que ela é anti-chamas. Então, por que não ser uma opção, por exemplo, para torre quente, para a famosa torre quente? E se você não sabe o que é a torre quente, ela é basicamente um espaço na vertical que você dedica na estrutura da sua cozinha para colocar todos aqueles eletrodomésticos que fazem a cocção dos alimentos. Então, um forno elétrico, um micro-ondas, e aí vira realmente uma torre. Você pode usar, por exemplo, o MDF Fire na construção, na produção desse móvel, justamente porque é mais uma forma de você garantir que nenhum acidente vai acontecer ali, caso tenha algum curto-circuito ou caso algum cliente deixe algum desses eletrodomésticos ligado. Outro ponto que tem aí muita inovação tecnológica são as ferragens. É óbvio que você vai usar muitas dobradiças comuns e dobradiças que são muito eficientes com amortecimento, corrediças com amortecimento. Mas, por exemplo, existem clientes que prezam muito pela limpeza e eles não querem corrediças visíveis em ambientes de muita gordura. Então, você pode sugerir, por exemplo, as corrediças invisíveis para esses clientes, porque você vai ter acesso à lateral do MDF sem nenhuma ferragem no meio. Além de ser muito bonita, dá uma sofisticação super grande na cozinha que você está produzindo. Para aqueles clientes, por exemplo, que gostam daquela cozinha super clean, sem nenhum puxador, sem nenhum movimento, realmente sendo só retilínea, você tem os fechos clique. Tem muitos clientes que não gostam também, viu? Porque eles nunca sabem onde que tem que apertar para poder abrir as suas portas. Mas eu acho que é uma opção que você pode apresentar para o seu cliente. Existem também, se você não conhece, alguns articuladores de porta que eles dão um ganho de espaço muito grande nos ambientes. Principalmente nesses ambientes, né, nesses espaços que você vai construir nos móveis para colocar eletrodomésticos que vai ter muito manuseio. Coloca, tira, que são os articuladores Space. Você consegue abrir eles e ganhar um espaço muito grande, principalmente naqueles espaços mais altos da sua cozinha. Então, pessoal, as ferragens, na verdade, é um mundo de opções que você tem e eu sugiro que você visite o e-commerce da Gemad e procure ali por ambientes para você ver todas as opções ou mesmo vá numa Gemad mais próxima de você e vá visitar os mostruários, porque existe muita coisa bacana. Uma coisa que eu gosto muito e para apartamentos pequenos vale muito a pena é quando em cima da pia, no armário aéreo, você constrói um dispenser de pratos. Você lava os seus pratos, coloca no armado
prato em cima da pia e ali já é um próprio escorredor. Quem imaginou que a tecnologia ia trazer uma facilidade dessas? Porque geralmente os pratos que estão ali são os pratos do dia a dia e aí você não precisa usar ali o espaço da sua pia para colocar um escorredor tradicional de prato. Inclusive, todo esse conceito, todas essas tendências da ilha, da península, de toda a tecnologia para o mobiliário de cozinha, ele foi feito visando a praticidade do usuário, trazendo então uma tendência de conceitos mais contemporâneos, mas também de uma usabilidade imensa. É para ser rápido, é para ser fácil e para chegar alguém na sua casa e tá tudo ali organizado para você fazer um momento de convivência legal. Outro ponto, pessoal, muito legal são todos os materiais anti-manchas. Isso é muito legal para bancadas de pia, existem várias opções hoje no mercado. E a iluminação. A iluminação, ela faz toda a diferença se ela for muito bem projetada e combinada com as cores do projeto. Como eu disse no vídeo anterior dos 12 erros da marcenaria de planejados, se você não sabe qual cor sugerir, aposte nas cores neutras. Apesar de que se o cliente estiver muito engajado no projeto, existem opções de MDF que ficam muito lindas em cozinha. Mesmo tendo cores vibrantes, mesmo tendo texturas, enfim, depende aí muito da disposição do seu cliente, do arquiteto, em fazer a melhor escolha ali para o gosto do cliente. Mas na dúvida, invista em duas coisas: cores neutras e iluminação. Hoje em dia, quem experimenta usar uma cozinha onde a bancada ali de você fatiar os alimentos, de você lavar a louça, se tiver um LED embutido, uma iluminação direta, tem cliente que prefere uma iluminação fria, tem cliente que prefere uma iluminação mais quente, mas existindo essa iluminação em lugares que antes a gente não via nas cozinhas, você vai ver que dá um charme, que dá uma usabilidade, que o cliente fica encantado com essa iluminação. Assim como para as ilhas de cozinha e para as penínsulas. É super importante que você pense em uma estrutura de iluminação superior. Hoje em dia, a grande tendência é você usar pendentes, iluminação pendente. E aí é legal você pensar que essa lâmpada precisa ser uma lâmpada que não seja incandescente, ou seja, que seja de LED, porque ela não esquenta o ambiente e vai deixar cada vez mais o objetivo da ilha, da península, da estrutura da cozinha como um todo, confortável para receber você, sua família e os seus amigos quando você estiver fazendo alguma festa ali, um jantar, um ambiente de socialização. E o último ponto, pessoal, são os pontos de tomada, de energia. É muito ruim quando você quer usar vários eletrodomésticos de uma vez e você só tem 2 tomadas na sua bancada de cozinha. Ou muitas vezes esses eletrodomésticos eles têm uma amperagem muito alta, então é muito perigoso você usar ali uma extensão, um Benjamin, um T, dependendo da cidade que você tiver no Brasil, cada um chama de um nome, e conectar em uma só tomada vários eletrodomésticos que puxam muita energia. Então pergunte para o seu cliente mais ou menos quantas tomadas ele quer ter ali na bancada. Não só na bancada perto da pia, perto da geladeira, mas também na ilha, na península, e invista em vários dispositivos que tem hoje no mercado. O grande queridinho da vez são as torres de tomada. Tem muitos que têm um aspecto slim. Quando ele tá fechado, você nem vê ele, praticamente você não vê ele na bancada. E ali com um clique você sobe uma torre de tomada que às vezes tem 6 entradas. E hoje em dia essas torres de tomada também vêm com entrada USB, ou seja, já vem preparado para aquele ambiente que alguém alguma hora vai querer carregar o celular e aí você já pode oferecer uma entrada USB ali na cozinha, no ambiente de socialização. Eu falei que era o último, mas não era. Pontos de hidráulica. Aqui no Brasil não é muito comum você ter lava-louça nas cozinhas. Mas, como hoje em dia os eletrodomésticos estão cada vez mais acessíveis, é legal você perguntar para o seu cliente se ele vai querer instalar um lava-louças. Pode ser que não seja naquele momento da obra, porque tem muitos custos, mas se ele quer ter um espaço para lava-louças. E aí a segunda pergunta é conversar com o zelador do prédio e entender se o apartamento foi projetado para receber uma saída de água e uma entrada de água ali naquele lugar. Serve também para o cliente que quer colocar a pia no centro da sua ilha ou no centro da sua península, enfim. Ponto de hidráulica também é muito importante. Sem falar que é essencial que você pegue a planta hidráulica do apartamento para fazer a montagem da cozinha. Mas se você quiser saber mais sobre isso, vai lá no vídeo dos 12 erros da marcenaria, que lá eu fiz um passo a passo sobre tudo que você não pode esquecer e tudo que você não pode errar na hora de montar o seu projeto.
Pessoal, eu fiz aqui uma passagem, né, uma lembrança histórica aí de como eram as cozinhas, de quais são as tendências atuais das cozinhas, e eu poderia listar um monte de coisa que eu acho legal que você precisa conhecer para sugerir para os seus clientes. Mantas antiderrapantes para dentro das gavetas, aramados diversos para facilitar ali o uso e o armazenamento dos seus utensílios, lixeiras embutidas que você já abre a porta e a lixeira já está ali. Enfim, tem uma infinidade de opções para você sugerir para o seu cliente. Na Gemad você vai encontrar várias opções para você aí turbinar o projeto para o seu cliente, chegar com várias novidades, mostrar o seu profissionalismo. Se você está fazendo a sua casa, está contratando serviço de marcenaria e está vendo esse vídeo também, confere lá no e-commerce da Gemad, no blog da Gemad, tem vários artigos com tendências, com várias novidades do mercado moveleiro e eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gostou das tendências que a gente trouxe sobre marcenaria, eu peço para que você se inscreva no canal da Gemad, que você curta esse vídeo porque dá a maior força, mas não deixa de colocar aí no comentário não. O que você achou? Você lembra da cozinha dos seus avós? Você lembra da sua cozinha? O que foi que evoluiu? E você, profissional da marcenaria? O que você tem feito nas cozinhas atualmente que você não fazia antigamente? Eu quero saber, conta aí que a gente vai conversando ao longo do tempo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!